Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos temos o especial Altcoins, onde fazemos análise dos pares Ethereum e Litecoin cotados em BTC. Não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações para ser avisado de novos programas. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico, nós temos aqui o preço de fechamento diário da Bitcoin cotado em Tether na Exchange Binance. Os preços estão enquadrados em canais pelo nosso software Wild Horses, de forma a melhor representar seu comportamento. O fundo do gráfico tem uma reta colorida que representa o volume negociado nas exchanges Binance, OKEx e Huobi, representados de acordo com quantos desvios padrão eles estão acima da média, e nós vemos que o volume retornou à média. Na nossa opinião, é um pouco recente esse retorno, deveria ter ficado um pouco mais e ter sido mais gradual. Ele foi bastante abrupto. Nós vamos já entrar no gráfico da Binance, isso vai ficar bastante evidente. E nós consideramos então isso aí perigoso. Isso pode nos levar de volta aí para os 4.800, fazer um teste ao fundo dessa movimentação, em função da perda muito rápida de força. É rápido demais para ser um consenso de mercado de que esse é o nível estável agora para as próximas semanas, tal qual nós tivemos aí quando nós estávamos orbitando aí na casa dos 6.500, acima dos 6.200. Vocês devem lembrar, nós tivemos uma redução gradual da volatilidade, que foi acompanhada a uma redução gradual do volume. Então, essa redução gradual, ela está coerente com a interpretação de que o mercado vai chegando num consenso de que nem muito acima disso, nem muito abaixo. Então, cada vez que ela se distanciava dessa região, ela tinha então um aumento de volume para fazer esse movimento, mas depois, à medida que esse volume se reduzia, os preços retornavam então para essa região 6.200, 6.500, com uma certa naturalidade. Foi daí que a gente teve o conceito de região de atrator, né? Um atrator onde os preços convergem na falta de volume. Para divergir, eles precisam de volume tanto para cima quanto para baixo. Isso funcionou bastante bem em torno de 2 meses, e é cedo demais para a gente estar tendo uma configuração parecida, em especial por quão abrupto foi esse declínio do volume. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa para o final do dia de hoje, desse dia 6 de abril. A gente veio uma perspectiva de 4.967 Tethers para o final do dia de hoje, ou seja, às 21 horas horário de Brasília, num intervalo admitido de 4.874 a 5.59. Então tem aqui uma leve expectativa de alta referente ao intervalo dos dias anteriores. Eles vinham mais abaixo, em especial logo abaixo de 5.000. A nossa margem de erro vem decaindo, porém continua alta em função desse movimento brusco que nós tivemos aqui nessa terça-feira. Então 1,98% a nossa margem, isso quer dizer que nós estamos fazendo aí previsão correta de 98,02% dos preços de um dia para o outro. A correlação com o volume ela começou a diminuir, ela está em torno dos 60%. Isso significa que 60% da variação dos preços é explicado pela variação no volume. Então, um volume menor vai estar afetando os preços, sim. Então, a gente está vendo aí um viés de baixa, talvez não com a mesma força de determinação dos preços que nós estávamos tendo alguns dias atrás, mas essa fica aí a nossa expectativa. E em função desse volume fraco, isso pode nos trazer um teste aos 4.800. Talvez a gente não perca ele, mas isso pode colocar uma pressão, e a gente vê um teste aí no topo desse movimento na casa aí dos 5.000 como não bem sucedido, a não ser que o volume realmente aumente. Vamos entrar agora no mercado, isso deve ficar um pouco mais claro, e a gente começa o nosso giro com Litecoins, né? Blockchain e criptoeconomia. Unique Forex entra para a lista negra do badbitcoin.org. Pois é, né? Infelizmente as pessoas ainda acreditam em formas fáceis de riqueza. Isso não existe. A riqueza é um resultado do trabalho que é feito durante anos em preparação. Tem um dito americano que diz que leva 20 anos para tu ser um sucesso do dia para a noite. O que quer dizer isso? Que tu te empenhou, que tu fez sacrifícios, que tu buscou informação, que tu foi atrás, que tu errou e que tu persistiu até que finalmente tu acertou. Para parafrasear o Thomas Edison, eu já descobri 2.000 maneiras de como não fazer uma lâmpada, só preciso uma maneira. Ele conseguiu. Quando a lâmpada dele ficou pronta, ele ficou olhando para ela por 48 horas até que ela queimasse, para ter uma ideia de quanto tempo ela duraria.
Então, é um grande empreendedor. A ética dele é um pouco discutível com relação ao que ele teve com o Tesla, para conseguir a aprovação da rede DC ao invés de uma rede AC nos Estados Unidos. Mas o esforço dele é indiscutível. Ele não só inventou a lâmpada, ele também fundou a General Electric, Então é bastante interessante isso. Então nós temos aí a ideia de persistência sendo uma marca necessária no sucesso. Vamos para a CoinMarketCap. Nós temos aí nesse momento o Bitcoin, benchmark dela valorada em $5.000, Ethereum 163, recuando aí dos níveis superiores que ela vinha atingindo, mas ainda mantendo a casa dos 160, Ripple então um pouco melhor, na casa dos 35, Litecoin 87, leve recuo referente ao topo, mas ainda um nível bastante elevado, Bitcoin Cash mantendo aí o patamar dessa grande elevação que teve nos últimos dias. Estou devendo uma análise do Bitcoin Cash, EOS ficando um pouco para trás, mas ainda assim 5,27 é um valor interessante, e Binance Coin então abaixo da barreira dos 20, ela chegou ali primeiro do que as demais, então ela está esperando um pouco ali para fazer esse rompimento. Provavelmente vai estar associado com o rompimento que a Bitcoin vem a fazer em rumo aos 5.500. Enquanto esse direcionamento não acontecer, provavelmente os $20 vão ficar nos segurando. Vamos dar uma olhada no volume aí que nós começamos a ter algum problema com isso. Apesar dessas primeiras aí na casa dos 5,4 bilhões, elas não são relevantes na formação do preço da Bitcoin, do contrário já estaríamos aí subindo com força. BitMEX 1,6 bilhões. Isso é um volume bastante baixo, a gente pode ver no gráfico aqui essa decadência que teve aí nos últimos dias. E onde estão então Binance e OKEx? Bem mais embaixo, OKEx e Binance logo abaixo de 1 bilhão, não chega a ser um volume demasiado baixo. Nós tivemos aí uma média de 500, 700 milhões nas últimas 24 horas antes dessa alta, mas dentro dessa alta é o volume mais baixo que elas vêm apresentando, exceto naquela súbita alta que a gente teve. Então logo abaixo de 1 bilhão, 998, 981 milhões respectivamente OKEx e Binance, e isso não traz sustentação nesse patamar. Então é muito provável que nós tenhamos um teste aos 4.800. Vamos dar uma olhada nisso agora. A gente está no gráfico diário. Eu gostaria de chamar atenção para isso. Nós tivemos aqui na terça-feira um volume extraordinário, na quarta-feira um pouco mais. Então isso aí deu não só a força, mas a sustentação para os preços, e o volume então caiu bastante na quinta-feira. Nós tivemos aí uma queda de 50% praticamente do volume, mas como foi um dia de baixa, não é uma informação ruim. É interessante quando tu tem um princípio de correção que o volume caia para mostrar uma fraca força associada com essa movimentação. Porém, nós tivemos aí um dia então na sexta-feira com menos volume ainda, e nós estamos no sábado, já passamos da metade do dia e sequer chegamos em 50% do volume de ontem, que foi o mais fraco dessa série. A gente pode dar uma olhada aqui, se nós dobrarmos o candle, a gente vai ficar junto ao mínimo dos volumes diários que nós víamos tendo nos dias que antecederam essa alta brusca e a sua sequência. Então nós podemos esperar sim um teste aos nossos suportes, na melhor das hipóteses. Vamos dar uma olhada então onde eles estão. A gente entra aqui no gráfico de 1 hora, a gente tinha comentado aí o 4.830, vamos dar mais uma verificada. Nós conseguimos aí identificar alguma coisa. A gente vê aqui o mercado resolveu segurar em 4.815, a gente tinha falado 4.830 antes desse teste. O mercado fez o teste, mas preferiu os 4.815 aqui como suporte. Depois nós temos aqui um outro nível mais acima, onde nós tivemos essa inversão, 4.888. Então a gente vê esses dois níveis aí e aparentemente estamos com uma resistência em 5.000. Então 5.000, 4.880, 4.890, tá?
e aqui 4.815, então 4.815, 4.890 e os 5.000 de resistência. Esses são os limites imediatos. Se e caso nós tivermos aí uma recuperação, uma elevação, a gente pode talvez encontrar uma dificuldade aqui de passar dos 5.087, 5.090 e em último caso então os 5.200, mas eu não acredito que nós chegamos lá. Na realidade, a gente pode ver aqui, quem sabe, os 5.140 como um limite bastante forte. $1.000 acima dos 440, 430 que nós estávamos aí na semana passada. Então, apesar então dessa pausa, nessa movimentação, nós estamos bastante melhor e é bastante positivo sim a nossa situação. Nós gostaríamos de ter uma perspectiva de elevação maior. Vamos dar uma olhada no gráfico semanal, eu acho para lá que a gente tem que olhar. Eu acho que a gente não pode ficar muito preocupado com a oscilação dentro dos suportes ou resistências imediatas. A gente tem que ter uma visão de mais longo prazo, porque o que está acontecendo aqui é um movimento semanal. Vocês devem lembrar quando nós estávamos no começo da semana, eu disse que nós teríamos que passar então do volume, nós provavelmente passaríamos do volume da semana onde nós tivemos um teste aos 4.200, porém nós deveríamos então ficar acima desse volume aqui onde nós fizemos a reversão. Então eu acreditaria que nós ficaríamos num volume intermediário. Isso está registrado aí na análise que a gente fez na terça-feira ou quarta-feira. E então o que nós temos aqui? Exatamente isso está acontecendo, já estamos acima do volume do pico daquele dia 18 de fevereiro e estamos aí abaixo ainda do volume do dia 17 de dezembro, né, quando fizemos aí a reversão do fundo. Então estamos entre essas duas colunas de volume, aí, esses dois candles, e o dia então, a semana vai terminar amanhã, então nós temos ainda aí 36 horas aí até o final dessa semana. Como o volume está bastante fraco, eu não acredito que a gente tenha avanços significativos, então a gente deve estar aí dentro dessa região, mas mais importante é como vai ser a semana seguinte. As próximas, em especial as próximas 3 semanas, elas devem definir então se isso vai ser uma tendência ou vai ser um movimento brusco dentro da perspectiva semanal, tá? Porque os grandes movimentos eles vão durar mais de um dia, os grandes movimentos vão demorar mais de uma semana. Então é muito importante ter uma perspectiva de para onde isso está indo nessa, a gente chama big picture, né? Nessa perspectiva maior temporal, do que ficar apenas olhando o suporte imediato, resistência imediata. Dentro dessa perspectiva não existe o conceito de tendência, então ele pode ser interessante para trades rápidos, mas ele não vai permitir uma percepção a longo prazo e onde se posicionar para ganhar com o tempo. Pessoal, muito obrigado. Essa foi a nossa análise para o dia de hoje. Nós agradecemos a atenção de vocês, agradecemos a audiência. Não se esqueçam de ativar as notificações e assinar o nosso canal. E qualquer coisa então que nós falamos que não ficou claro, por favor coloquem as perguntas nos comentários. E se alguma coisa que nós falamos então vocês considerem importante, considerem interessante, não se esqueçam de compartilhar com seus colegas e amigos. Pessoal, muito obrigado pela atenção mais uma vez. Um bom final de semana para todos. Aqui em Erechim está um pouco frio hoje, então não sei como é que está aí onde vocês estão se encontrando, mas aproveitem e até o próximo vídeo. Tchau!